Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal. Esse é o canal Mimissaura e eu sou a Michele. E esse é o último episódio da série Minha Vida de Milagres, é o episódio 10, onde eu vou falar das grandes mudanças que aconteceram em 2024, que me levaram para um mochilão na Ásia, que foi uma experiência transformadora para mim, me transformou como pessoa. No último episódio, eu contei para vocês que eu tinha um chefe que era muito bom, mas que ele não ficou sendo meu chefe por muito tempo, porque haviam muitas mudanças acontecendo dentro da empresa. Depois de um tempo, eu consegui subir até o cargo de Product Manager, que era o cargo que eu queria desde o início, né? Só que aí a empresa ela começou a sofrer grandes perdas financeiras. Eles tiveram perdas financeiras muito fortes, eles começaram a ter que demitir gente. A leva de demissões começou em 2023, as primeiras levas de demissões na França, e foram continuando até 2024. Em 2024 eu fui mandada embora, em maio de 2024. Eu e mais umas 100 pessoas, porque foi muita gente mandada embora naquela época. Só que aqui, aí a gente entra numa coisa que é meio paradoxa, porque ao mesmo tempo, apesar de eu ter conseguido o cargo que eu queria, eu estava muito infeliz naquela época. Eu estava muito infeliz na empresa, fazia muito tempo. Acho que desde depois que aquele chefe bom que eu tinha deixou de ser meu chefe, as coisas mudaram muito para mim. Sim, eu consegui a promoção que eu queria. Eu consegui chegar ao cargo que eu queria, de Product Manager. Mas muitas coisas mudaram lá dentro e eu estava muito feliz. Eu fiz muitos burnouts, fiz vários burnouts durante o tempo em que eu estava na empresa, né? Depois de mudar de chefe, não quando ele era meu chefe não, mas depois de mudar de chefe, eu fiz vários burnouts. Apesar de eu ter conseguido o cargo que eu queria, eu não aguentava mais aquela vida corporativa, eu não aguentava mais as dinâmicas da vida corporativa. São dinâmicas comuns, não era coisa assim que era muito específico da minha empresa. Eu não aguentava mais a pressão. Só que aí você pergunta, né? Você não estava feliz por que não saiu, não é? Então, pois é. Eu não saí porque eu tinha medo de sair. Eu tinha medo de sair porque eu ainda não tinha experiência suficiente para conseguir o mesmo cargo em outra empresa. Então, eu queria continuar lá, mesmo estando infeliz, para ir ganhando mais experiência para poder procurar um cargo quando tivesse mais anos de experiência, porque ali eu já estava acumulando 2 anos mais ou menos. Achar um emprego no mesmo cargo em outra empresa, só que tá difícil de achar vaga para pessoa com o tanto de experiência que eu tinha. Estavam sempre pedindo, os lugares estavam pedindo gente com mais experiência, né? Isso é normal. Então eu não ia embora da empresa por causa disso. Mas aí chegou uma hora que eles me mandaram embora. Eu e as outras pessoas, né? Por falta de problema financeiro na empresa. Então, nesse caso, no sistema francês, quando a empresa manda embora porque ela está sem dinheiro, além da indenização que ela tem que pagar para o funcionário, ela também tem que pagar um curso para o funcionário, porque o funcionário, nesse caso, ele pode escolher, ele tem 3 dias que ele pode escolher. Ele pode escolher procurar um outro emprego na mesma área, no mesmo cargo. Ele pode escolher fazer um curso e mudar de cargo, mudar de área. Ou ele pode escolher abrir uma microempresa. Abrir uma empresa ou abrir uma microempresa, certo? Na hora que eles perguntaram qual que é o caminho que eu ia seguir, eu falei que eu tinha decidido mudar de carreira e que eu ia fazer um curso. Eu pensei no quanto de pressão esse trabalho exige. E no quanto de pressão, quantas vezes eu fiz burnout nesse período. Fiz burnout várias vezes. Eu comecei a pensar, nossa, mas melhor escolher um outro caminho. Só que, olha só como é paradoxal. Eu tava com o coração muito partido, porque assim, a notícia veio no final de janeiro. Eu voltei do Brasil e aí eu voltei a trabalhar e aí me deram a notícia que eu estava na leva de pessoas para ir embora, para ser mandado embora. Só que como o procedimento na França é longo, leva uns 5 meses, as pessoas só seriam mandadas embora realmente, só iriam embora realmente da empresa em maio. Então, eu passei o mês de fevereiro muito deprimida, eu fiquei muito triste. Eu estava com o coração partido, sabe? Pela demissão, porque eu tinha lutado muito para conseguir aquele cargo, eu tinha trabalhado muito, eu tinha me dedicado muito, sabe? Mesmo estando infeliz, eu tinha me dedicado muito. Então eu fiquei triste, né? Minha vida, né? Crise, a empresa não tem mais dinheiro, não dá para manter, é o que é assim. Então mês de fevereiro foi difícil para mim. Em março eu me levantei de novo, né? Para mim foi Deus que me levantou.
E eu falei, não tem como mudar isso. Então já está marcado, eu vou ter que ir embora em maio, vou ter que fazer o curso, vou pegar o curso para começar em outubro, o curso. Eu decidi que eu ia realizar um sonho antigo. Desde adolescente, eu sempre tive o sonho de fazer um mochilão. Aí eu resolvi fazer um mochilão na Ásia. Eu pensei, eu posso tirar esses 3 meses para realizar o sonho da minha vida. Um dos sonhos da minha vida, né? Porque depois que eu arrumar um emprego, eu não vou ter tempo para ficar 3 meses viajando. E a maior parte do tempo eu não tenho dinheiro, não tenho nem tempo nem dinheiro. Agora eu recebi essa indenização. Já faz mais de um ano que eu estava juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho para fazer uma viagem para a Coreia. Só que antes de saber que ia ser demitida, na minha cabeça ia ser uma viagem de umas 2 ou 3 semanas na Coreia. Então estava juntando dinheiro para isso. Mas aí eu pensei, quando de novo que na minha vida eu vou ter a oportunidade, a chance de ter ao mesmo tempo para ficar 3 meses viajando e o dinheiro para fazer isso. Porque aí eu tinha recebido a indenização e tinha aquele dinheirinho que eu tinha juntado. Só que eu tive que economizar muito para fazer o mochilão, óbvio, né? Eu ia ter que ficar em lugares baratos, dividir o quarto com um monte de gente, e foi o que eu fiz realmente. Depois eu vou contar isso para vocês, nos vídeos do mochilão. Mas dava. Inclusive, para ajudar a economizar dinheiro, no mês de fevereiro, logo depois que eu fiquei sabendo disso, eu nem comprar carne eu não comprei para não gastar dinheiro. Eu comprava ovo e salsicha. Eu passei o mês praticamente com salsicha, aquele mês de fevereiro, para sobrar mais dinheiro, porque eu já estava pensando, não sei o que vai acontecer. Mas eu já estava com aquele negócio rodando na minha cabeça de fazer um mochilão, né? Aí em março, eu decidi, eu vou fazer um mochilão. Aí eu acertei com a escola que ia fazer o curso, de começar o curso em outubro, né? E aí eu pensei, vou fazer um mochilão, então eu vou fazer entre julho e setembro. Então comecei a planejar, tal, aí comprei a passagem. O tempo de planejamento foi aproximadamente um mês e meio planejando a viagem, entre o momento que eu comecei a planejar e o momento que eu já tinha comprado a passagem e reservado os albergues e tudo. Aí é isso, aí no dia 4 de julho de 2024, o que eu considero o 5º milagre aconteceu. Eu realizei o sonho do meu mochilão. Eu embarquei para Seul. Eu iria fazer a Coreia inteira, eu fiz a Coreia inteira, de Seul para Costa Leste, desci a Costa Leste inteira, fui para o interior, fui para a ilha de Jeju. De lá eu fui para o Japão. Fui de barco, fui de Fukuoka, no sul do Japão, até metade do Japão, até Tóquio, fui subindo, parando pelas cidades. De lá eu fui para Taiwan, de Taiwan eu fui para a Indonésia, para Bali, e de Bali eu fui para Singapura. Aí de Singapura eu voltei para Paris, voltei no final de setembro. Então para mim, ter tido a possibilidade de realizar esse sonho de adolescente, olha, porque na época eu sonhava em fazer um mochilão, eu não tinha ainda ideia de quais países que eu queria ir, mas eu queria viajar, ficar viajando pelo mundo por vários meses. Eu acho que ter tido a oportunidade de fazer o mochilão, para mim foi um milagre. Foi mais um milagre que Deus fez na minha vida. Eu fiz um mochilão, eu consegui realizar esse sonho de adolescente aos 45 anos de idade. Pois é. Eu era a pessoa mais velha do albergue, cara. Todo albergue que eu ia, eu era a pessoa mais velha. Porque as pessoas fazem mochilão início dos 20 anos até metade dos 30, você costuma ver as pessoas no mochilão. Você não vê gente da minha idade, só tinha eu da minha idade. Mas essa história eu vou contar pra vocês na série do mochilão, né? Mas agora eu quero contar uma coisa que me leva para o que eu considero o 6º milagre. Então, eu entrei no seguro-desemprego, né, francês, mas tinha uma coisa que ficava me preocupando ainda, né? Toda vez que alguém entra no seguro-desemprego, eles costumam chamar as pessoas para ir lá pessoalmente, para uma conversa, para falar do seu projeto de procurar emprego, o que você vai fazer, se vai fazer um curso para tentar mudar de carreira, se vai procurar um outro emprego, enfim, eles querem conversar com você pessoalmente. E aí eles não tinham, chega junho, não tinham me chamado ainda. Eu tinha sido demitida no dia 8 de maio. Então, estava esperando ser chamado em junho. Gente, chega o final de junho, seguro-desemprego não chamou ainda. E eu fiquei assim, Jesus amado. E se eles me chamarem e eu estiver na Ásia, como é que eu faço? Aí eu comecei antes de viajar, então chegou meados de junho, não tinha tido notícia ainda do seguro-desemprego, comecei a fazer oração.
A gente orava tanto. Eu estava orando tanto. Estava rezando para Nossa Senhora Aparecida e para Jesus o tempo todo. Eu estava pedindo para o seguro-desemprego não me chamar para ir lá enquanto eu estivesse na Ásia, para eles me chamarem depois que eu tivesse voltado, né? Nossa, eu implorei tanto para Jesus e para Nossa Senhora Aparecida, para eles mudar, para o seguro-desemprego marcar a data para depois do dia 23 de setembro. Porque eu chegava na França no dia 23 de setembro. E eu estava rezando, né? Então eu embarco no dia 4 de julho. Aí tô lá, tô viajando pela Coreia. Na primeira semana de agosto eu ainda estava na Coreia, estava na ilha de Jeju, na primeira semana de agosto. Aí chega um e-mail do seguro-desemprego. Marcando o dia, a data da minha visita. A data que eu tinha que ir lá falar com eles pessoalmente. Quando eu vi o enunciado do e-mail, assunto, data de rendezvous. Rendezvous é para você ir lá, né, se encontrar com eles. Data do rendezvous para você vir pessoalmente. Jesus amado, meu coração gelou. Eu estava no ponto de ônibus, estava na rua, estava esperando meu ônibus, fui olhar meu e-mail, eu vi isso, meu coração parou. Eu senti um gelo assim. Eu pensei, ai Senhor. Aí eu abri o e-mail, né? Aí estava marcado Aí é o 6º milagre para mim. Eles marcaram o dia para eu ir lá no dia 26 de setembro, 3 dias depois de eu chegar na França. Aí acabou meu mochilão, voltei para a França. Aí eu fui lá no seguro-desemprego, no dia 26 de setembro. A mulher do seguro-desemprego me falou que ela estava abismada deles não terem me chamado antes. Ela falou que não era normal. Não é normal, tipo assim, nossa, mas você tem certeza que eles não te chamaram? Falei, tenho, eu estava sempre verificando. Ela falou assim, mas não é normal, não tem nada no sistema, ninguém te chamou para vir aqui ainda. Você foi mandado embora em maio e até agora ninguém te chamou? A gente já está no fim de setembro. Falei, não tive notícia nenhuma, não tive mesmo, ninguém telefonou, porque eu mantive o meu chip no meu telefone, porque vai que o seguro-desemprego liga, né? Então, ninguém ligou, não teve e-mail, não teve nada, e ela olhou no sistema, não tinha absolutamente nada, ela ficou assim, passada, completamente passada, como que não tinha nada? Não era possível, isso não acontece, né? Normalmente as pessoas têm que ir bem antes, por isso que em junho eu estava preocupada, eu falei, me chamaram ainda, né? Ela não entendia como que isso aconteceu. Ela não estava assim, estava perdidaça. Ela não entendia como é que isso tinha acontecido. Por que eles marcaram para tão tarde para o fim de setembro? Por quê? Aí tá. A mulher não entendia o que tinha acontecido, mas eu entendia. Foi um milagre. Foi o milagre que eu estava pedindo para Nossa Senhora e para Jesus. Eu estava pedindo o milagre de eles não me chamarem enquanto eu estivesse na Ásia. Eles só me chamarem depois de eu ter chegado na França. Então a mulher não entendia como que isso aconteceu, porque isso não acontece, ela falou. Isso não acontece. Mas aconteceu comigo. Porque para mim foi um milagre. Na minha conta foi o 6º milagre, mas se vocês estiverem contando aquelas outras coisas que aconteceram que a gente também pode considerar como um milagre, então eu até já perdi a conta da quantidade de milagre. Mas para mim foi um milagre, de verdade, sabe? Eles terem marcado justamente 3 dias depois de eu chegar. Olha só. E não é uma coisa que costuma acontecer. Vai dizer que não é milagre? Foi milagre, sim. Por isso que eu digo, tenha fé, tenha esperança. Porque, você tá vendo? Milagres, eles acontecem, gente. Eles acontecem. Tem uma música em inglês que eu adoro e que eu escuto sempre. E eu vou falar aqui o que ela diz em português. São só 4 frases. Ela diz: me dê fé como a de Daniel na cova dos leões. Me dê esperança como Moisés no deserto, como Moisés tinha no deserto. Me dê um coração como o de Davi. Senhor, seja minha defesa, para que eu enfrente os meus gigantes com confiança. Em inglês fica mais bonito porque rima, né? Mas é lindo porque cada um desses obstáculos foi um gigante para mim. Todas as vezes que eu tive medo, eu não sei se eu contei em algum dos vídeos, mas eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Aí vocês imaginam, né, com transtorno de ansiedade generalizada e fazendo um monte de burnouts, né, você imagina a mistura
puf, catastrófica, né? Então, para mim, tudo isso são gigantes, são obstáculos que eram gigantes. E todos os outros que eu contei para vocês, separação, divórcio, desemprego, todos esses foram obstáculos para mim que eram gigantes. Então, eu precisei ter fé que ia melhorar. Como eu disse no outro vídeo, a hora mais escura é antes do amanhecer. A noite não pode durar para sempre. Uma hora o sol vai ter que nascer. Então eu tinha fé que ia melhorar, eu tinha esperança que ia melhorar. E isso me ajudou a continuar caminhando. E tem uma outra coisa também, eu sempre recito praticamente todo dia, o Salmo 23, porque eu acredito piamente no que ele fala. E eu recomendo realmente. Essa frase, eu acredito tão forte, mas tão forte nessa frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nunca nada me faltou. Não faltou. Mesmo nos momentos em que eu não via saída, eu acho que Deus acendia uma luz no meu coração, uma esperança. E aí eu começava a ter esperança e começava a enxergar saídas, possibilidades, e continuava andando, e continuava caminhando, e continuava lutando, sabe? O Senhor nunca me faltou. Então, quando as pessoas falavam, não vai dar certo, não sei o que lá, como que você vai fazer, eu falava: Deus nunca me abandonou. E falo até hoje, até o dia de hoje, até esse momento agora que eu tô falando com vocês. Deus nunca me abandonou. E não é agora que Ele vai me abandonar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, para os que acreditam em Deus, para os que forem cristãos, eu recomendo ler o Salmo 23. Para quem não é também, se vocês quiserem ler, é maravilhoso, é um salmo lindo. Mas para mim ele tem um significado tão grande, tão forte, e nos momentos difíceis da minha vida, eu sempre recitei ele sempre me ajudou a me empurrar para frente, sabe? Então eu recomendo. E eu recomendo vocês darem uma olhada nessa música também, porque a gente precisa ter uma fé como a de Daniel na Cova dos Leões. E é essa fé que me leva para frente, é essa fé que vai melhorar, essa fé em Deus, essa esperança de que vai melhorar, de que eu vou conseguir. Então eu quero que, no final dessa série que eu estou fazendo agora, eu quero que você leve essa mensagem para casa. A mensagem de confie, acredite, tenha esperança, porque a hora mais escura é antes do amanhecer. A noite não dura para sempre, o sofrimento não dura para sempre. Uma hora o sol tem que chegar, uma hora o sol vai nascer, tá? E isso é para a vida de todas as pessoas, não é só na minha, é na sua também, na de todo mundo, tá? Independente do que você acreditar. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, você ainda assim pode ter esperança, tá? Tenha esperança, continue caminhando, porque a noite não dura para sempre, uma hora o sol tem que nascer, tá? Agora, a gente está chegando no final do vídeo, então os próximos episódios, os próximos vídeos já vão ser dedicados ao mochilão na Ásia. O próximo vídeo já vai ser Seul. Ah, tá, antes que eu esqueça, antes de eu ir embora, por que foi tão importante esse mochilão na Ásia para mim? Porque foi na Ásia que eu me descobri, foi na Ásia que eu entendi a razão do meu transtorno de ansiedade, foi na minha viagem na Ásia que eu entendi, que eu descobri como me curar do meu transtorno de ansiedade, como me curar da ansiedade. Foi na Ásia que eu entendi, que eu consegui, eu não sei nem explicar, que eu consegui descobrir quem eu sou por dentro de verdade, o que me motiva, o que me anima, o que me derruba, o que me faz mal, que às vezes eu não conseguia, eu não tinha a clareza de enxergar isso. Foi uma viagem muito transformadora. Eu entendi o que causava o meu transtorno de ansiedade generalizada, o que causava o meu sofrimento, o que causou os meus burnouts, principalmente a ansiedade, porque eu não tive ansiedade na Ásia. Por mais que não tivesse rotina nenhuma, que tudo fosse incerto, cada dia que eu acordava era uma incerteza absoluta, a mais completa incerteza, e nunca na minha vida eu fui tão feliz quanto nos 3 meses que eu estive na Ásia. Durante aqueles 3 meses eu fui muito feliz, todos os dias. Eu experimentei uma felicidade que eu nunca tinha experimentado na minha vida inteira.
Eu posso dizer com toda certeza que foram os dias mais felizes da minha vida. E foram também dias sem ansiedade. E um dia eu descobri, eu vou contar no vídeo dessa viagem, o porquê da ansiedade e o que causava ela e como que eu curo ela. Então agora eu já dei uma indicação de por que foi tão importante essa viagem na Ásia. Mas só eu falando assim por cima para vocês não é a mesma coisa que ver a viagem. Então agora eu convido vocês para virem comigo para a Ásia. O próximo episódio já vai ser em Seul, a gente se encontra em Seul no próximo episódio. Gente, muito obrigada por ficar até o final, muito obrigada pelo apoio, dá aquele joinha, curte o vídeo porque dá um apoio enorme para o canal, me ajuda muito, compartilha, se você não for inscrito ainda, se inscreva, tá? Você não vai se arrepender, vamos viajar junto aí pelo mundo. E comenta, gente. Eu quero escutar de vocês se já aconteceu, como que vocês lidaram com corte em empresas, se já aconteceu com vocês, como que vocês lidaram. Se alguém já fez mochilão aí, comenta, quero ouvir para onde foi, como foi. Quero escutar o que vocês têm a me contar sobre os milagres que eu contei nesse vídeo, nessa série. Se vocês consideram milagres, se vocês não consideram. E as experiências de vocês, né? Então é isso, gente. Comenta aí, eu tô doida pra ver o que vocês têm pra me contar, tá bom? Então um beijo, até a próxima e a gente se vê em Seul. Gente, muito obrigada pela audiência, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!